Olá, boa noite a todas e todos. Eu já vou começar convidando a Dora Cavalcante, o Ivan, depois o Marcos, só tá todo mundo aí. Ó, Ivan, Oi, oi, gente. pacote completo. Tudo bem, Ivan, Ivan? você vai estrear uma live com 4 pessoas, eu e a Dora nunca fizemos. Eu tô até com colete aqui para comemorar o que deu certo. Ivan, você está com outro visual, muito diferente do que a gente te vê na Globoplay, na série maravilhosa. Obrigado, gente. Eu tô só me batendo aqui com o fone de ouvido conectado e tá conectando, tá? Mas o áudio já melhora para vocês aí. Tá Tá bom. bom. Dó, toca o pau, começa você apresentando o Liberdade 65, com esses nossos Então, convidados ilustres de hoje. estava falando com o Marcos, Ivan, eu e o Augusto. O Augusto foi meu estagiário na Liberdade 65, escritório permeado, um prédio de muitos criminalistas e de uma advocacia muito romântica, muito gostosa, né? Também onde funciona ainda hoje o IDDD, que é berço da nossa amizade, fomos sócios. Então, estamos resgatando esse espaço que você, no seu trabalho fantástico de investigação, falou com o mais profundo da minha alma de advogada. É o prazer de revirar um caso, olhar para o detalhe e trazer à tona aquilo que ninguém conhecia. Então, obrigada por aceitar o nosso convite nesse espaço bem informal do Liberdade 65, da Advocacia das Antigas, e se dispor a conversar com a gente hoje à noite. Eu, Augusto e o Marcos estamos super felizes e honrados com a sua presença. E obrigada por ter feito esse trabalho de apuração tão fantástico. Acho que todo mundo que ouviu o podcast, posso falar pelas advogadas criminalistas dos meus grupos todos que vibraram, e agora com a série, com o seu livro, muito legal. Obrigado. Gente, Já vou desculpa, Imagina. fone novo, tudo errado, mas vai funcionar. Bom, pelo menos você não fez que nem eu, que fui fazer uma ostentação no Supremo outro dia, um negócio super importante. Resolvi estrear um fone, é aquela coisa que nunca se faz, né? E eu comecei a falar, o ministro Fux ficava assim, ó. Falei, meu Deus do céu, mentira que eu tô pagando esse mico no Supremo. Paguei o mico no Supremo. Ivan, brigadão, cara. Mais uma vez eu vou estender aqui os agradecimentos que a Dora fez. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é a seguinte, bicho. Enfim, o podcast, a série, a história do caso Evandro, ela encanta, assim, porque ela te segura, te prende. E para um advogado criminalista, então, para o defensor público, eu nem preciso te dizer que é, assim, praticamente uma coisa que você tem que maratonar, você não consegue parar de assistir, porque é o nosso dia a dia, né? Ao fim e ao cabo, é o nosso dia a dia. E eu me recordo de uma passagem dela, inicial, quando você fala um pouco que você foi influenciado por vários episódios e crimes semelhantes na década de 90 ali, que isso te fez, de certa forma, querer se aprofundar nessa investigação. Mas apesar de não ser uma, vamos dizer assim, não vou dizer uma novidade, mas um caso isolado, o que no caso Evandro especificamente te chamou, te puxou para você fazer essa. Pô, o Focadora falou, a investigação que você fez, bicho, sim, pouquíssimos departamentos especializados de polícias de ponta fariam. E o que te chamou a atenção nesse caso específico para você se aprofundar? Olha, é uma mistura de duas coisas que eu sempre falo. Assim, a primeira foi, eu já produzo podcast desde 2011, né? E em 2015 eu começo um podcast novo chamado Projeto Humanos, que a proposta era produzir o que a gente chama daí de filmes para se ouvir, né? Formato narrativo. Então ele é diferente de um bate-papo, que é o que eu produzia desde 2011, e era um formato que não era muito conhecido no Brasil ainda. Eu conhecia mais por conta de podcasts gringos, e eu sempre gostei de escrever também, já tinha publicado livro de literatura, sempre estudei técnicas narrativas, sempre gostei de estudar sobre narrativa, então tinha esse apelo para mim de contar uma história intrigante, né? E casos criminais daí tem esse fator do mistério. Então, um crime ocorre, quem que fez? Então, daí tem uma. No começo do caso Evandro, eu dizia assim que ele era para mim muito um exercício estético, que eu achava que a história era muito difícil de se entender pelas peças que tinham aqui e ali, você nunca entendia o todo. Então, o caso Evandro, o podcast, para mim, era muito também uma tentativa de fazer esse exercício estético de
ter uma história que faz sempre querer você ouvir o próximo episódio, o próximo episódio, o próximo episódio, e também para fazer um espaço em que essa história esteja contada da sua maneira completa, da maneira mais aprofundada possível, né? Dando espaço ao contraditório e tudo isso. E daí tem um lado pessoal, né? Que eu sempre conto essa história que era 2002, eu estava em Guaratuba com alguns amigos. Eu lembro que era 2002 porque eu lembro do pessoal falando das eleições, né, que o Lula ia ganhar depois. Então, e ali todo... Pô, é Curitiba, Paraná, né? Então todo mundo ali falando, eu odeio o Lula, eu odeio o PT, eu vou votar no... Era o Serra, né, na época. Então, e daí eu lembro de passeando com os amigos, assim, a gente é tudo moleque, né, 17, 18 anos, e todo mundo sozinho na praia, assim, em julho. E que tem uma festa famosa em Guaratuba, que é a Festa do Divino, e daí eu lembro muito de uma amiga virando assim, falando, aqui era a casa das bruxas, elas matavam crianças e enterravam no quintal. E aquilo ficou na minha cabeça, né, porque daí isso puxava uma série de memórias minhas, assim, de programas policiais da década de 90, medo de ser sequestrado, o caso do menino Guilherme Tiburtius, foi um caso muito midiático aqui, né, que foi... ele desapareceu em junho de 91, o caso está aberto até hoje, e ele tinha a minha idade, a gente tinha uma classe social muito parecida, né? E ele desapareceu em junho, meu aniversário é em junho, e eu vi o cartazinho dele e isso ficava muito marcado para mim. Até hoje eu lembro muito da foto dele, do cartaz, e todo o movimento. Então, Guaratuba, que era uma cidade que eu ia, que tinha a ver com essas crianças, eu lembro de programas policiais, assim, sei lá, a repórter lá no meio dizendo que a polícia está lá fazendo investigação em algum lugar, que não tinha nada a ver com Casa Evandro, mas alguma coisa em algum lugar, e dizia assim, acredite-se que tem corpos enterrados aqui que eram usados em magia negra. Então eu comecei a pensar, essas memórias me vinham e dizia assim, gente, que loucura, né? O que aconteceu naquela época? E muitos anos depois, né, eu fiz meu mestrado, eu sou formado em design gráfico, só que eu sempre me interessei, eu sou professor de História da Arte, essa é a minha função, assim, né? Então, eu sou professor de História da Arte, História do Design, meu doutorado foi sobre modernismo brasileiro e industrialização, né? Então, é super focado... Agora eu estou mais curiosa para entender como é que você abraçou esse projeto, porque eu vi ali uma coisa de alma gêmea, né? No trabalho sobre o erro judiciário, no Innocence Project, o que a gente faz é buscar, não com a sua competência definitivamente, nem com a sua capacidade de fazer um discurso jornalístico. A gente vai avançando e vai tendo uma sensação de narrativa neutra, né? Claro, você traz as reportagens da época, você entrevista um espectro de pessoas, né? de várias, com vários formatos. Então, você traz isso que a gente está aprendendo a fazer pelo projeto Inocência. Já estou querendo que você não pode entrar no site e preencher o formulário voluntário, por favor. Não, claro, seria um prazer. Mas quando você diz que você não era do universo do direito, na realidade você traz uma contribuição para a presunção de inocência, para a luta contra a tortura, para a visão crítica que se pode ter, né? Como disse o Augusto, que é da essência do criminalista. Então, tem essa sua marca pessoal, mas conta um pouco para a gente como é que foi, quanto tempo você levou, como é que você custeou isso, como é que você... Enfim, isso tomou a sua vida? Conta um pouco desse bastidor que para mim é fascinante. Então, que esse é o lance, porque assim, eu antes de fazer o doutorado até, e depois entre a minha graduação e o doutorado, eu fiz um mestrado, eu estava de saco cheio de design e fui fazer mestrado em ciência da religião, na PUC de São Paulo, tipo, coisa... Nada a ver, só que o meu foco era ciência, o que a gente chama de religiões, novos movimentos religiosos, especialmente o movimento Nova Era, e especialmente linhas de história de ocultismo, esoterismo ocidental. E ali o meu mestrado foi sobre um cara chamado Aleister Crowley, que é um mago inglês famoso, assim, né, do início do século XX. E eu estudei conceitos de ética e moral em Aleister Crowley, tipo, o cara que se dizia o anticristo, como é que ele via a noção de bem na sociedade. Foi um trabalho muito interessante nesse sentido e já me ajudou a tirar uma série de estigmas, né, sobre diversidade religiosa, principalmente.
Então, religião sempre foi um tema muito forte para mim. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu admiro muito o fenômeno religioso. E isso expandiu muito o meu leque para, ok, eu quero trabalhar com questões que têm a ver com pesquisa aprofundada de temas que vão além apenas o design, que era a minha área original. O design tem uma partezinha na arte, que daí é interessante, que daí eu ajudei. Só que quando chegou ali 2015, respondendo a tua pergunta, Dora, especialmente, foi uma época que a gente começou a entrar numa crise do ensino no Brasil, em que eu lembro assim muito de tipo, sei lá, curso de arquitetura que eu dava aula, tinha 9 turmas novas por ano, né? Entrava 5 no primeiro semestre e 4 no segundo semestre. E já em 2016, quando começou o negócio do impeachment e tal, começou a dar crise no FIES, crise no ProUni, e daí as turmas já começaram a cair um monte, e começou a ser demitido o professor. Daí eu disse, ixi, eu preciso... eu não rodei, assim, sabe? Mas assim, o medo estava ali. E eu fiquei, eu preciso de um plano B. Eu já fazia podcast há muitos anos, o Projeto Humanos eu via que tinha um potencial grande. A segunda temporada foi sobre Oriente Médio e brasileiros que viveram conflitos no Oriente Médio, então pegava um recorte do 11 de setembro até a Guerra da Síria, entrevistei refugiados, enfim, foi um trabalho muito rico para mim. E daí quando chega a proposta de fazer me dá essa ideia de fazer o caso Evandro, né? Porque é um caso criminal, porque tem toda uma questão estética, para exorcizar alguns demônios antigos meus também, né, sobre ter vivido aquela época. Eu dava aula em 2 universidades, tinha acabado de terminar o doutorado, então eu estava corridaço e eu disse assim, cara, eu preciso produzir isso, só que eu vou produzir quando? Daí, assim, a vantagem de ser professor universitário é que você tem férias longas no final do ano. Então, assim, o caso Evandro em específico, quem ouviu desde o primeiro lançamento, que foi no dia 31 de outubro, Dia das Bruxas de 2018, pode ter, o pessoal sempre brinca que sofria muito, assim, porque eu lançava uma leva de episódios e daí ficava meses sem lançar. Isso é porque eu só conseguia produzir nas minhas férias, dezembro, janeiro, fevereiro e julho. E então daí eu conseguia juntar muita informação, só que assim, durante as aulas, quando chegava ali fevereiro, março, abril, maio, nem encostava porque não tinha como. Era inviável. Hoje que eu estou numa condição de poder me dedicar 100% a isso. Mas assim, eu sempre brinco, eu lembro quando eu estava gravando a série, tava a galera da equipe de produção lá em casa, gravando meu depoimento, e todo mundo, e era uma equipe de umas 10 pessoas, mais ou menos, e eu virei para minha esposa e disse, você percebe que essas pessoas estão recebendo dinheiro aqui hoje por conta de algo que eu fiz nas minhas férias? Então, isso foi uma realização muito grande. Assim, mas é fundamental explicar o seguinte, eu só consegui ter esse nível de rigor de pesquisa e apuração e tudo por 2 coisas. Primeiro, minha paixão de contar histórias, que eu sempre fiz muitas oficinas literárias aqui, que tinha na época, 2008, 2009, principalmente, da Fundação Cultural de Curitiba, que eram oficinas de graça que você fazia com escritores experientes, durante um semestre, todo final de semana se encontrando e discutindo, e a inscrição era, tipo, sei lá, um livro que você doava para a biblioteca e você fazia um semestre de aula, uma aula por semana, oficinas incríveis, e então programas públicos de fomento à cultura nesse sentido. E outra era o meu rigor que eu aprendi de pesquisa no mestrado e doutorado. Então, assim, o pessoal diz assim, Ivan, como é que é o teu processo de apuração, pesquisa? Eu disse, faz mestrado e doutorado que você aprende rapidinho. Que o dia que você tiver... Vocês estão vendo, né? Nada é desistir nunca, render-se jamais. Trabalhar nas férias, mestrado e doutorado. A receita do nosso entrevistado de hoje não está fácil. Marcos, você quer... a palavra está com você para fazer uma pergunta para o Ivan, que está muito bom de ouvir. Não, interessante, até durante... eu ouvi o podcast, estou ouvindo pela segunda vez, Ivan. Gente, para mim isso é surreal, porque vocês são pessoas que eu acompanho no noticiário, na entrevista, e daí saber que vocês me ouviram, assim, para mim enfim, mas eu agradeço, ficou lisonjeado. Pela segunda vez. E é interessante a garra do Ivan, que trabalhou com voluntários,
trabalhou com doações, né, Ivan? Foi na garra. Isso é bacana. E outra coisa bacana também que a gente vê no podcast é a possibilidade de resposta a qualquer um que te manda e-mail. Você sempre retratou no podcast. Isso é uma observação que eu queria fazer que eu achei muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta bem simples, na verdade. Eu gostaria de falar, após a série, principalmente, a gente começou a ouvir muitas pessoas solidarizando o que aconteceram, principalmente com as Abages, mas também ao Oswaldo Marceneiro, ao de Paula, enfim. Talvez as mesmas pessoas que o crucificaram na época da imprensa. Então, eu quero retratar essa ânsia de se fazer justiça, de se fazer vingança, de se praticar uma vingança, até sem saber realmente o que acontece. E hoje em dia nós temos também uma pergunta um pouco capciosa, mas no seguinte sentido, que hoje em dia a gente tem mecanismos, eu acho, como defensor público, eu acho que se tivesse uma defensoria pública forte no estado do Paraná, à época, na comarca de Guaratuba, talvez nada disso ou pouco disso teria acontecido. Audiência de custódia, se existisse, talvez não teria... É verdade. Audiência de custódia, um detalhe importante. Provavelmente nada disso teria acontecido, né? É verdade. E a gente vê essa mesma sociedade criticando esses instrumentos, como se a defensoria pública na área criminal, a advocacia criminal, a audiência de custódia fossem mecanismos de instrumento para fortalecimento da criminalidade, ou seja, que é um absurdo. Você, durante as pesquisas, o Ivan, deve ter percebido milhares de vezes que eu percebi durante o cuidado que você tinha durante as pesquisas de, ao conversar com as pessoas, e as pessoas traziam argumentos por que acreditavam naquilo, no envolvimento das Abages, do Oswaldo Marceneiro, de Paula, enfim. Você trazia alguns argumentos depois que elas falavam, olha, mas olha aqui, tem isso, tal, e você percebia, dava para perceber uma modificação, ou seja, que também é esse mesmo movimento da sociedade, que às vezes não dá tempo, né? Depois que fazem tudo que fizeram, não dá tempo. E eu queria como você recebia isso e fazer esse paralelo com a sociedade. E uma pergunta, eu falei que era capciosa, porque tinha uma coisa no final, que se você puder falar, você me fala. Como foi a cara daquele promotor de justiça após a revelação das fitas, depois que desligaram as câmeras? Foi tudo isso. Me desculpe ter alongado, mas era tudo isso para chegar nisso. Tá. Não, eu vou... Assim, eu vou pegar primeiro um comentário que você falou no início, que alguns mecanismos que nós temos hoje, como o próprio audiência de custódia, talvez não tivesse acontecido. Eu, infelizmente, tendo a duvidar. Porque ali foi... Eu gostaria de achar que são coisas que ficaram no passado, mas aí eu vi tudo que aconteceu na cobertura do Lázaro agora, e sabe, PM fazendo perfil psicológico do cara, secretário de segurança falando bobagem. Então, assim, quando eu vejo tudo isso acontecendo, num caso de grande atenção midiática, e ainda mais se você tem um poder de uma fita com confissão, é muito, sabe, ali... Você tinha muito instrumento para mostrar para as pessoas que tinha coisa errada. Aquela fita, não estou nem falando da fita que eu encontrei, a fita que passou na imprensa é um absurdo por si só. Então, mas você perceber que naquele momento foram poucos até os veículos de comunicação que questionaram em que condições que foi feita essa fita. Daí, eu lembro de uma frase que isso não entrou no podcast, mas porque o promotor, na época, o que hoje acho que é procurador, o Antônio Sarcioff de Moura, ele até dá uma entrevista porque existia uma suspeita que o prefeito Aldo Abages faria parte da seita. E daí o Aldo, ele assessorado, ele também é advogado, ele disse que só ia dar depoimento perante a juíza. Daí o promotor dá uma entrevista falando assim, o fato de ele estar querendo falar essa dura perante a juíza já é um indício de culpa. Sabe? Então, ali estava tudo montado para acusar aquelas pessoas e para aquelas pessoas serem condenadas. A Secretaria de Segurança Pública dizendo que ia soltar eles na praça pública para que a justiça fosse feita pela população. Então, era um trem desgovernado aquilo, ia ser muito difícil segurar o tranco, não importa o que acontecesse. Então... Ivan, eu vou... Augusto, se você quiser falar, você toma a palavra, não, porque tá difícil, eu tenho muita pergunta. Eu tô ouvindo. Fica bom, mete bala. Ivan, enfim, com esse trabalho, inclusive, agora eu estou entendendo melhor toda essa sua expertise esse seu amor pela estética, pela contação de histórias, por que a narrativa
enfim, é tão eficiente em capturar a nossa atenção. Acabei de ver que o doutor Haroldo Natter aqui está com a gente, olha só que honra, né? Testemunha dos fatos, acompanhando. E alguém escreveu aqui no pouco que eu pude ler, tem a ver também com o que o Marcos fala sobre a trajetória do promotor, né? Das diversas entrevistas até o episódio final. Galera, desculpa, spoiler aqui, se alguém ainda não aqui não tem que falar de spoiler. O cara está assistindo essa live, se não assistiu, põe o dedo no ouvido aqui, porque vai ouvir. Mas, Ivan, tem tantos ingredientes. No caso, Evandro, da forma como você faz essa narrativa e essa investigação de trás para frente, minuciosa nos detalhes, que são causas típicas de erro judiciário, né? Catalogadas. Aqui no Brasil a gente está engatinhando, a gente está construindo, a gente está trabalhando sempre em parceria com a Defensoria Pública, mas, bom, pré-julgamento, eu e o Augusto passamos a vida ouvindo o Márcio Tomás Bastos falar sobre júri e mídia, né? O pré-julgamento, como é que se afasta, visão de túnel, quando a polícia ou o Ministério Público se comprometem com uma versão e aí fazem o quê? Só trazem para a investigação o que comprova aquela tese. E tudo mais eu vou tirando, eu vou empurrando, né? Nos Estados Unidos, um dos principais caminhos para você reverter a condenação de inocentes é você justamente invocar o tal do Brady Violation, que é um nome em inglês para o quê? Para você pegar uma prova essencial, uma prova exculpante, uma prova que anularia todo o processo e engavetar, jogar para debaixo do tapete. Então, é uma fonte riquíssima que nos permite enxergar o que aconteceu. Daí eu fico te perguntando, Ivan, e agora? Como é que está sendo, depois da série, questões em que o Brasil ainda engatinha, e você endereça isso na série, né? Indenização, responsabilização pela violência, que é uma dificuldade enorme, num caso como esse de brutalidade. O que vai acontecer com essas pessoas, né? Depois a gente entra aí na temática da prescrição, indulto, enfim. Mas você coloca um expert para falar sobre a própria herança de tortura das polícias brasileiras. Quer dizer, cadê a águia? O que vai acontecer? Conta um pouco para nós, por favor. Essa parte até da série, né, eu achei legal porque a série daí foi um trabalho brilhante feito lá pela produtora Glass, que daí colocou esse expert que mil desculpas, mas é que eles que chamaram, eu me apaixonei pelo cara, segui ele pelo Twitter e eu esqueci o nome. Tá? Mas no podcast eu não uso esse recurso de um especialista nisso. Tá? Respondendo a tua pergunta, Dora, e também tomando um pouco o que o Marcos falou, né, porque o Marcos falou ali da reação do promotor, o Dr. Paulo Marcovitz, que foi o último promotor a pegar o caso. Ele já foi se você contar depois das prisões, ele seria o terceiro promotor depois do caso, que pegou o caso. Então, ele que encerrou assim, o último júri e qualquer recurso depois que tinha. O Paulo Marcovitz termina a série daquele jeito, né, naquela nota dizendo... nossa, prato cheio para a defesa, né? Eu nunca tive acesso a essas fitas, é uma tristeza, tal. Você vê que ele cede a questão das torturas. Aqui um bastidor, quando a gente estava na gravação da série, eu estava presente quando ele estava dando entrevista, porque eu conduzi algumas perguntas também que eu queria fazer para ele, e ali eu pergunto para ele, porque ele já tinha trabalhado com um caso em que ele, inclusive, teve denúncia de tortura, ele acatou a denúncia de tortura. As pessoas que foram acusadas entraram num programa de proteção à testemunha. É o caso Tainá, aqui da Grande Curitiba. Sim. Então, ele é um caso ele é um cara que ele tem um histórico, sabe? Que eu sempre achei curioso. Por que no caso Tainá se agiu de um jeito e no caso Guaratuba se age de outro? Mas tem que pensar que ele já é o terceiro promotor pegando o caso, sabe? Sim. Depois de 10 anos. Ele estava sob a tutela já de o que é chamado príncipe do Ministério Público do Paraná, já o falecido Celso Ribas, que é aquele promotor que berra bastante, estava no júri de 98, muito performático, e era um promotor brilhante, assim todo mundo fala. E ele faz aquela declaração na série, dizendo prato cheio para a defesa, etc. Daí, segunda-feira, saiu um especial da RPC, que é afiliado do Paraná, da Globo aqui no Paraná, e ele fala assim, naquele momento estava em choque e tal, mas assim, há outros elementos de convicção de culpa. Sabe? E é um cara que, na entrevista que eu perguntei, doutor, se o senhor tivesse tortura comprovada, faria sentido ainda
continuar a acusação contra alguém, e ele fala, não, isso é um absurdo, a partir do momento que tem a comprovação de culpa, a comprovação da tortura, você não tem nem que continuar mais com a ideia de culpa. Que é uma coisa que me incomoda demais em comentários de internet que eu recebo direto, assim, eles foram torturados, mas eu acho que são culpados ainda. Eu digo, com base em quê, criatura? Em quê? E daí fala assim, porque eles não conseguiram provar os álibis. Daí eu digo assim, bom, então faz o seguinte, eu vou começar a dizer que você me deve 20 mil reais. Tá? E eu não quero provar nada, mas você tem que me provar que não me deve. E como é que faz? E daí a pessoa fica, não, mas é que é estranho. Então, eu digo, os caras estão falando em julho, algo que tinha que lembrar que aconteceu em abril de 92, você lembra. Então, assim, é muito difícil. Eu falo que, assim, a gente precisa engatinhar. Para começar a fazer uma discussão do tipo, olha, confissão sobre tortura vale? Antes a gente tem que ensinar as pessoas o básico do tipo, como é que você acusa alguém? Com base em quê? E como é que você se vira naquele ponto? Então, assim, a gente ainda está tão longe de ter uma noção mínima sobre proteção e direitos básicos, e isso é desgastante. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver tanta gente que está aqui na live, que não é nem advogado, que não é do direito, e que quando começou o caso Lázaro, por exemplo, começou a cobertura, o pessoal já começou a me marcar no Twitter e dizer, Ivan, está acontecendo de novo. É pânico satânico, é PM dando entrevista, dando perfil psicológico, é secretário de segurança falando bobagem. Então, assim, coisas que eu não via, que eu acredito que eu não veria 3 anos atrás, antes do caso Evandro ir ao ar. Então, eu fico muito feliz que tem tanta gente hoje que é público leigo. Atento a isso, né? Atento a isso. Conseguindo ficar mais atento. E daí, assim, hoje eu recebi a notícia, fiquei muito feliz disso, que o secretário de Justiça do Paraná, hoje, que é o deputado Ney Leprevot, hoje é secretário, né? Eu não vi saindo isso em nenhum veículo de comunicação. Se tiver algum jornalista assistindo, então, por gentileza, inclusive, publiquem. Peraí, gente, Né? vai lá. Não é furo, é porque que o Ney Leprevot, pelo que eu entendi, ele tem um canal de comunicação direto com jornalistas, que ele tem uma lista de transmissão, ele manda áudio e tal, e ele lançou um áudio longo, acho que uns 8 minutos mais ou menos, falando que ele assistiu a série do caso Evandro nesse último final de semana, que ficou para ele comprovada que tem torturas, que é um absurdo esse caso do Paraná, e que agora ele vai abrir, vai tomar providências para que seja aberto aí eu não sei o termo, eu vou chamar de sindicância, mas entenda que eu posso estar absolutamente errado, que vai ser aberto por 60 dias para averiguar esse caso, montar um relatório, porque justamente para ressarcir essas pessoas que foram acusadas injustamente com base em tortura. Então, eu fiquei até surpreso, porque o Leprevot é um cara, né, que assim, é de direita, conservador, tal, rompeu com a linha bolsonarista depois que o pai dele faleceu, de Covid, então começou a abrir bastante com tratamento precoce, mas é um cara que, assim, ideologicamente, é muito diferente de mim. E é curioso, porque o Requião, que é um cara mais ideologicamente próximo de mim, é um cara que diz assim, eu não sabia de nada na época, e você tem um monte de indício na imprensa da época que mostra que o Requião estava tendo audiência reservada com a juíza. Sabe? A juíza, quando começou a aparecer na imprensa da época que a juíza tinha que uma escrivã do Fórum de Guaratuba estava começando a falar que a juíza sabia de torturas, ela pede uma reunião reservada com o Requião, que dura 20 minutos. Isso está registrado nos autos, a juíza se pronuncia sobre isso, porque ela começa a se defender, dizendo que não, isso é um absurdo. Eu falei com o Requião, inclusive, sobre essa perseguição que estão fazendo contra mim, contra essas calúnias e tal. Daí hoje o Requião disse que não sabia de nada. Então isso para mim é muito decepcionante também. Sabe? Porque era uma pessoa que Gente, eu sou do Paraná, né? Nasci em Recife, mas assim, cresci a vida inteira no Paraná. Então, o pouco de progressismo que eu tenho aqui, de representatividade, é ali em figuras como o Requião, que é um cara que eu acho que sempre foi muito combativo, especialmente como senador. Agora, ele se eximir da responsabilidade dele, fala, assim que eu soube que o Neves era esse... ele usa vários termos que eu não vou usar, que ele tinha esses problemas. Eu extingui o Grupo Águia em 2005, quando teve toda a denúncia de formação de milícias e tráfico de armas internacional, tarará, e o Neves dizia que era perseguido politicamente. Enfim, mas, 2005, nesse meio tempo, nós tivemos, só no Paraná,
o caso Teixeirinha, que foi em março de 93 que o Requião era governador, e que foi o líder do MST, o Teixeirinha, que foi torturado e morto na frente da sua família, e que não foi investigado na época, e que rendeu uma condenação do Brasil na OEA. E em 99, o Requião já não era mais governador, mas era senador. O Neves esteve envolvido no caso Escher, que tem a ver com ligações grampeadas ilegalmente, do MST também, a mando do Neves, e que rendeu uma outra condenação pela OEA do Brasil. Ou seja, 2 condenações que o Estado do Paraná tem na OEA foi envolvido com o Neves. Que o Neves estava, o Grupo Águia estava envolvido na morte de Teixeirinha e está envolvido no caso Escher. E daí, chega em 2005, tem a Operação Março Branco. E daí o Requião instiga. Ou seja, agora, provavelmente, a equipe de defesa dos acusados agora, né, vai entrar também com uma ação internacional, no Tribunal Penal Internacional. E vai ter uma terceira condenação do Estado do Paraná com uma terceira coisa que tem um envolvimento do Neves. Então, assim, é desesperador ver um cara como o Requião hoje falando que, tipo, não, eu era governador, isso aí era coisa da Secretaria de Segurança. Quer dizer, pô, então extingue a Secretaria de Segurança. Se o governador não tem poder nenhum sobre isso, não serve pra nada essa merda. Né? Oi, desculpa. Governador, né? Ou extingue governador, né? Eu vou aproveitar o gancho de uma coisa que eu nem estava previsto de perguntar, mas acho que esse gancho que você deu é importante para fazer uma reflexão bastante dolorosa para quem é um defensor de direitos e garantias fundamentais, como eu, a Dora e o Marcos estamos aqui, de saber que muitas vezes o campo progressista e a esquerda, ela patina bastante nessas pautas de defesa de direitos e garantias fundamentais. Né? A Maria Lúcia Caram, ela cravou um termo numa obra dela, que já tem alguns anos, que ela chama da esquerda punitivista. Né? A gente viu, por exemplo, setores bastante numerosos da esquerda apoiarem até bem pouco tempo a Lava Jato. Né? A gente tem partidos parlamentares de expressão no nosso país que até de esquerda, que até bem pouco tempo atrás aplaudiam a Lava Jato, aplaudiam o ex-juiz Sérgio Moro. Você tem muitas leis que são propostas de endurecimento de pena, leis que são absolutamente ineficazes, que têm como apoio e às vezes até origem partidos de esquerda e pessoas de esquerda. Então isso para mim é um paradoxo completo e uma tristeza perceber que dentro do campo, pelo menos ideológico, que eu mais me identifico, ainda tenho tantas pessoas que entendem que a repressão, o punitivismo e a não observância de direitos e garantias fundamentais vai resolver alguma coisa. Quando você estava, e aí vai a minha pergunta, quando você estava trabalhando na tua investigação, trabalhando na série, vendo o impacto disso, vendo o impacto da opinião pública, o impacto político até, falando do cidadão, do homem médio, no momento do julgamento, você via algum sopro de alguém que num momento, num caso tão impopular como esse, levantava e dizia, espera um pouquinho, gente, isso aqui está errado, né? Você via parlamentares, como é que você percebe essa relação de, em tese, pessoas que deveriam defender direitos e garantias fundamentais num caso tão emblemático como esse? Hoje hoje já tem, né? Hoje você tem, inclusive, o próprio Ney Leprevaux, que eu falei, é um cara à direita e que entende o absurdo que foi feito ali. O problema é que daí a gente tem toda uma questão de, primeiro, a gente está falando do Paraná, novamente, em que assim, você tem uma esquerda histórica aqui, que sempre foi uma minoria, né? Até para conseguir se adaptar, a gente tem uma esquerda e um pensamento progressista muito mais ligado a liberais, assim, né? Mais à direita também, centro-direita. Então, e extremamente punitivista no geral. Aqui, assim, pô, gente, aqui é a terra do Alborguete. Tá, assim, tem que lembrar isso. O Alborguete, ele, com aquele programa policial era o que batia com a madeira, batia, né? E falava sei, assim, matou bandido, tá no colo do capeta, tá no bico do urubu, tá, o bandido tem que não sei o quê. Daí ele era deputado estadual, que isso é um clássico, assim, né? Você ser apresentador do programa policial virar deputado estadual, isso foi o caminho do Alborguete, do Ratinho, enfim, daqui a pouco o Siqueira Júnior vira também deputado de alguma coisa. E o Alborguete, no programa dele, falava assim, gente,
eu vou falar aqui um monte de coisa e se você não gostou, me processa. Só que assim, eu sou deputado, então eu tenho imunidade, né? Vai ter que esperar acabar meu mandato. Ele falava assim no ar, ao vivo. E o pessoal aplaudia. O Alborguete vira meme depois com a internet. Então, assim, acho, Augusto, que não tinha nem espaço naquela época para você criar um movimento de, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E daí, assim, eu até brinco, assim, né? Tipo, gente, assim, o Aldo Abage, que é prefeito na época, o Aldo, ele era o que seria, né, ele era do partido do PL, Partido Liberal. Ele concorreu na década de 70, 80 pela Arena. É um cara que ideologicamente está muito longe de mim, assim como o Aníbal Cury, que era super próximo deles. Sabe? Então, se fosse eleições hoje daquele grupo ali, eu seria opositor ao Aldo Abage, eu seria próximo ao Requião, assim, por essas questões. Então, mostra como política é um negócio muito doido, assim, nesse sentido, quando se fala de segurança pública. Porque, por um lado, você tem uma esquerda que parece que fica balançando e falando algumas bobagens para tentar agradar um público punitivista, e assim puxar um pouco de um eleitorado que normalmente não é deles. E, por um lado, você tem uma direita que fala os maiores absurdos, achando que resolve alguma coisa. Armamento, tem que botar mais polícia na rua. Eu queria saber onde é que está investimento em inteligência, eu queria saber onde é que a gente está. E assim, eu não estou nem falando de papo antipunitivista, tá? Eu não estou nem falando que tipo, a gente tinha que rever a política antidrogas, tá? Eu não estou nem falando disso. Eu estou falando de coisas básicas do tipo assim, que tal a gente investir na polícia, né? Investir na polícia, mas não em arma, em gente fazendo relatório de inteligência, dando formação para essas pessoas. Ivan, acho que o Marcos pode falar sobre isso também, rapidamente, que a gente já levou uma bronca, que a gente está aqui para ouvir você falar, perfeito. Mas na verdade, no nosso país, a gente muitas vezes condena com muito pouco, né? É uma ilusão pensar que todo mundo que está preso tem um acervo probatório, onde estão as provas técnicas, provas que estavam lá, que poderiam ter sido produzidas a tempo e a hora. E é lógico, eu puxando aqui a sardinha para o lado dos advogados, eu sou advogada, né? Para mim, corta o coração ver o relato da dona Celina, da Beatriz, né? Do Davi. A forma é extremamente respeitosa, sóbria, como você trouxe as pessoas, né, que vivenciaram tudo aquilo para falar na primeira pessoa, me encantou. Foi muito forte, mas eu vou deixar o Marcos levanta a mão, dá seu pitaco, mas eu queria que você falasse um pouco, Ivan, com essa sua sensibilidade macro, sobre como você viu a importância da defesa. O júri hoje é uma instituição, né? Quem gosta de júri, e aqui eu e o Augusto, muito da nossa amizade a gente fez atuando juntos no Tribunal do Júri, mas o júri traz perplexidades, traz inconformismos, né? E foi muito interessante também, para mim, como advogada, conhecer uma outra face do próprio Figueiredo Basto, que a gente conhecia como um grande negociador da Lava Jato, ou do Banestado, né? Estou falando aí de 2004, e vem como a figura da defesa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, né? Os réus ali desprotegidos e a defesa se desdobrando. A defesa falou de tortura desde o marco zero, né, Ivan? Que importante isso. Vai, Marcos, você quer levantar a mão antes da gente deixar o convidado falar? É isso? Vamos deixar, só fazer uma observação. Eu estava atento, eu estava quietinho aqui, porque eu estava atento às mensagens. Os absurdos, para ele citar rapidamente, a confissão obtida no carro, a tortura ocorrida na mansão do coronel Stroessner, né? O ex-ditador paraguaio, a presença da própria uma magistrada, uma suposta presença da magistrada nesse local, enfim. Então, tudo isso complementando a fala da Dora, e passo a bola para não me xingarem. Vamos lá. Não. Assim, para mim, gente, eu fui...
eu não entendia nada de direito básico, assim, sabe? Então, tem um amigo meu, né, o Thiago Hansen, que é o host lá do Salvo o Melhor Juízo, podcast de direito também, e assim, era direto ligando pro Thiago, tirando dúvida, ele dizia assim, Ivan, eu sou professor de História do Direito, eu não entendo essas coisas que você está me falando, mas eu vou te passar o telefone aqui do Guilherme Lucchesi, que é um advogado criminalista aqui, né? E o Lucchesi virou meu advogado e virou meu mentor para muita coisa. Então, hoje mesmo a gente estava batendo algumas coisas que ele estava puxando para mim. E eu lembro que eu fui para o escritório do Lucchesi, assim, Lucchesi, me explica como é que é júri. E o legal do Lucchesi é porque ele também tem formação nos Estados Unidos, então ele faz júri nos dois, né? E ele conseguiu dizer, ó, sabe no filme quando você vê tal coisa? Então, tá tudo errado. Não funciona, no filme funciona assim nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é assim, no Brasil é totalmente diferente, né? Então, o conselho de sentença é diferente, a forma como o júri funciona, a relação do Ministério Público. O Ministério Público aqui é de outra maneira, diferente dos promotores lá nos Estados Unidos. Então, daí ali eu comecei a ter uma noção básica, assim, do tipo, ok, qual que são as regras do que está acontecendo aqui? E é muito doido isso, a questão do basto, por exemplo, porque eu conheci o basto pelo caso Evandro. E eu disse assim, nossa, que advogado incrível, né? Assim, porque energético ali, assim, tal. Minha admiração positiva. Sim, e daí depois eu fui ver o que aconteceu no Lava Jato, e eu, um grande crítico do Lava Jato de delação premiada também, demorei a ser também, né? Porque, de novo, absolutamente ignorante no tema. E daí o caso Evandro me ajudou a entender muita coisa da Lava Jato também. E tinha uma coisa do basto que, assim, parece que são duas pessoas diferentes nesse sentido, né? Porque eu ouço direto esse comentário, o rei das delações é o cara aí cheio de esquema e tal. E eu falava assim, olha, uma vez um jornalista me perguntou, o que você acha do basto? Daí eu falei assim, ele perguntou em off, assim, o que você acha do basto? Eu falei, vou te ser muito sincero, se eu fosse preso, eu ia querer ele como meu advogado. Porque eu sei que ele ia fazer de tudo para me tirar de lá. Sabe? Então, assim, esse é claro, né? Isso é uma ilustração. O meu advogado é o Lucchesi, eu não saio tão cedo dele. Mas assim, eu acho interessante como certas pessoas tão polêmicas, às vezes no tribunal do júri, você vira uma situação de você entender que ninguém é santo, especialmente quando você começa a alçar casos criminais mais altos, começa a lidar com tensões maiores e interesses mais complicados. Não sei, e agora eu vou ser muito honesto, eu aprendi uma coisa com o caso Evandro, que é não comentar sobre casos que eu não entendo, que eu não li os autos e que eu não conheço. Então, assim, por exemplo, não sei como foi a atuação do Basto, não sei quais são as acusações que tem contra ele, não sei quais foram os problemas que ele teve nesse sentido. O que eu sei é que no caso Evandro, ele foi um cara que continuou um trabalho, prepararam um terreno para ele muito bom, os advogados das Abages, especialmente o doutor Raul de Moura Rezende e o doutor Moacir Correia Filho. Os dois fizeram uma defesa muito competente no primeiro momento, contra tudo e contra todos. Os homens tiveram algumas defensoras, teve uma defensora, a doutora Estela Mares, o doutor Vitor Kaminski, que foram advogados também muito competentes, mas, de novo, estava tudo contra eles. Daí eu lembro muito de uma vez conversar com o doutor Adel Eltassi, que foi o advogado da Beatriz Abage no júri de 2011. Ele disse, Ivan, pega o melhor advogado de defesa do Brasil. Ele não consegue ter 1/3 da estrutura que tem o Ministério Público. Porque o Ministério Público você tem muito... o Estado ele vem como um rolo compressor em cima de você. Então, assim, ganhar essa percepção sobre o que é você ser acusado é uma coisa que me deixou desesperado. Assim, eu cheguei a um ponto de viver uma certa paranoia do tipo assim, ok, se eu fosse acusado hoje de um crime, como é que eu provaria que eu não estava lá? Porra, track no celular, câmera de segurança... Cara, para você começar a produzir prova de defesa para você todo dia, para você, na eventualidade, ser acusado sobre... Que loucura que a gente chega. Mas que loucura. Estamos invertendo o ônus da prova. Você vai ter que se proteger 24 horas por dia de uma situação. Exato, maluca. Mas assim, ainda mais quando assim, porque chegou uma hora, assim, o pessoal sempre me pergunta se eu tive medo de represálias e tal. Eu sempre digo assim que eu nunca tive um medo, mas eu tive precauções. Algumas delas eram, assim, avisar.
ó, tô indo para tal lugar, avisava para alguma outra pessoa, se acontecer tal coisa, tal. Teve uma época que eu tinha gravador secreto no meu celular que ficava gravando tudo que eu estava falando com outra pessoa e que já mandava por e-mail para alguém de confiança. Não deveria ser assim. A gente não deveria estar tendo esses cuidados todos para contar uma história desse jeito. No fim das coisas, eu disse assim, cara, já teve tanta gente que já falou tanta coisa nesse caso que não vou ser eu que vou sofrer alguma coisa agora, né? E tá todo mundo vivo. Mas me deixa muito angustiado o quanto que a gente ainda precisa avançar muito em questões que, sim, não é nem inovações, é tipo seguir a Constituição. Né? Promotor fazer o trabalho de promotor de justiça e não de acusador. Isso, para mim, assim, o dia que eu fico muito contente toda vez que chega um promotor mais novo e tal, entra em contato comigo, ouvi o caso Evandro, o que aconteceu? Os promotores ali foram irresponsáveis, o que está acontecendo? E sabe, quando eles conseguem se desvencilhar um pouco desse corporativismo, que eu acho muito perigoso no Ministério Público, e conseguem pensar criticamente sobre o que seus colegas fizeram no passado, quando isso acontece, quando juízes conversam comigo, delegados, advogados de defesa, eu fico muito feliz dizendo assim, ok, de repente daqui a um tempo a gente consegue cumprir o que está na lei, daí depois a gente pode começar a pensar em alguns avanços. É trabalho de formiguinha, mas eu fico muito feliz de poder contribuir isso. Parabéns por essa fala, viu? Parabéns demais. Obrigado. Só queria fazer uma observação sobre a sua fala de ter que fazer prova, ter que tirar foto. Eu, que sou defensor público, trabalho com a população pobre, periférica, preta, esse é o dia a dia de 90% dos nossos assistidos, cara. O cara vai no supermercado, o cara anda com nota de tênis no bolso. Exatamente. É muito nota triste. da bicicleta e nota do celular. É muito triste. E a sua angústia, ela é um retrato realmente da realidade. Essa angústia é isso mesmo. Né? Quanto mais vulnerável, menos condição você vai ter de estabelecer seu álibi, de ser ouvido, de poder falar, de ter os elementos, né? Enfim, sair de casa de manhã, passei ali, fui ali. E se você, enfim, não tiver celular, for um pré-pago sem memória, como é que você resgata, como é que você registra? Então, fala as palavras finais, nós temos que terminar. O dono do Instagram limita a nossa live, que a pouco ele vai cortar. Tem certeza? Ele corta aqui. Foi, mas não vai ter 1h30? Não vai ter... Se vocês quiserem, a gente continua aqui. Eu então... preciso pedir para o Ivan podcast de vários casos, alguns casos de DNA, entendeu? Eu estou olhando no meu passado, vou fazer uma bagagem de casos que eu estou precisando de uma investigação assim, Ivan. Manda aí que a gente conversa. De repente, eu já falei, eu até vou falar para vocês, eu tenho um grupo de pesquisadores muito interessados em pegar esses casos recentes de criminais que houve suspeita ou alegações de que fariam parte de seitas satânicas, que é o que a gente acredita que são manifestações de um fenômeno sociológico de histeria coletiva já bastante estudado nos Estados Unidos, que é o pânico satânico, e que não existe ainda estudo aprofundado nisso no Brasil. Se alguém tiver interesse em nos ajudar nesse ponto de organizar esse pessoal, eu só vou ficar lá como figura porque dá uma olhadinha e tal. Mas assim, já está um catálogo de crimes muito interessantes nesse sentido, e porque, por incrível que pareça, pânico satânico eu acho que ainda é uma coisa tão presente. Eu queria acreditar que não mais, mas Lázaro, de novo, foi um caso que, tipo, caramba, de novo o satanista, e de novo era foto fora de contexto, tirada de terreiro, sabe? E se cai na mão do tribunal depois, do promotor, é muito complicado trabalhar com esses estigmas também. Então, eu estou falando isso só porque, assim, interesse em fazer coisas para melhorar a nossa discussão sobre segurança pública eu tenho. Já estou trabalhando no próximo caso, que é o caso dos meninos de Altamira, né, que é um caso tão complexo quanto o caso Evandro, com outros problemas, a gente vai ver outras questões ali. E assim, essa, por enquanto, eu vejo que é a minha missão aqui, né? Vamos ver se daqui a um tempo eu consigo me reinventar de novo. Não, fica assim que tá ótimo. Não tem... Daqui uns 10 anos. Bárbaro, Ivan, muito obrigada mesmo. Obrigada, Marcos. Foi sensacional poder te ouvir assim nessa plataforma mais descontraída. Obrigada por ter topado conversar com a gente.
Imagina, imagina. Só agradecer ao Ivan, posso aproveitar? Pô, claro que Ivan, pode. que isso, cara. Muito obrigado mesmo, tá, cara, por nos ensinar tanto, assim, é muito bom ouvir você. Eu tô até pensando em algum título de defensor honoris causa aí para você. É um prazer falar que você é meu colega, de alguma forma. Por favor. E, cara, ó, sou seu fãzaço, desde quando falei com você, pra gente, né? E a gente vai fazer a live, depois a gente vai estar combinando aí, cara. Mas valeu, Augusto, ó, brigadão, um prazeraço estar aqui com vocês. Valeu, Nossa, gente. muito fã, é um prazer todos os dias aprender com você nas discussões sobre o Estado Democrático de Direito, que está tão difícil hoje em dia. Valeu, gente. Fiquem todos bem, com saúde e tomando cuidado com o frio. Tchau, Dó. Tchau, Ivan. Beijo, beijo. Tchau, Boa noite, gente. Tchau, gente. Até Obrigada. mais. Valeu, Boa noite.